Atenção não é afeto. Demorei anos pra entender isso até ler esse livro. Se esse vídeo doeu um pouquinho é porque a chave tá virando, tá? Girlhood é da escritora americana Melissa Febus, que eu não conhecia, me apaixonei. Cheguei nela pelo Clube do Livro da Marcela Ceriberi, do qual eu faço parte. Esse livro foi traduzido pela primeira vez especialmente para esse Clube do Livro, e agora ele tá traduzido, né, pela HarperCollins para qualquer um. Então, todo mundo pode comprar de forma avulsa. Eu vou deixar o link aqui na descrição para quem quiser. Talvez, de todos os vídeos de livros que eu já fiz até agora, esse seja o meu preferido. Explosão de cabeça, só isso que eu falo. Uma das coisas que me pegou muito foi o jeito que a Melissa escreve. O livro é dividido em ensaios, 7 ensaios, que juntam memória, pesquisa e principalmente o corpo. Ela usa muito o corpo como um arquivo. O que é isso? O nosso corpo, ele vem registrando, né, tudo que a gente já viveu. E mesmo que a gente não lembre muita coisa, o corpo lembra. Então, ela usa isso, usa o corpo como recurso, como uma ferramenta para a escrita dela. Ela defende muito escrever à mão, ela volta nos lugares que fazem parte da infância dela, ela relê todos os diários dela, é uma investigação mesmo de sentimentos, de sensações, enfim, de tudo que o corpo tá guardando para depois soltar isso no papel, no livro, né? E assim, a pergunta-chave para mim, a pergunta central do livro é: em que momento a nossa infância virou uma infância de menina? Um momento em que a gente começa a aprender as coisas de um jeito bem diferente que os meninos. E é esse o momento que a gente começa a priorizar o olhar do outro acima do nosso próprio olhar. Lendo, eu fui lembrando também de coisas da minha infância, né? De cenas da minha infância. E coisas que eram pequenas, assim, mas que às vezes parecem mais cruéis de admitir, ou que, sei lá, a gente achava que era normal, e quando vai ver, não é tão normal assim. Eu lembro de uma vez que eu saí com uns familiares meus, e na volta eles comentaram com os meus pais assim: nossa, tá todo mundo olhando pra ela, ficou todo mundo olhando pra ela, ela tava aí com essa sainha, e aí todo mundo ficou olhando, os homens. E pra mim foi tipo, quê? Né? Eles falaram como um elogio, assim, como nossa, ela tá chamando atenção, ela cresceu, tá chamando atenção, tá bonita. E pra mim era assim, por que tá todo mundo me olhando que eu tô de saia? Pelo amor de Deus, como assim os homens estão me olhando? E eu me senti uma menina, assim, que fez alguma coisa errada, sabe? Horrível. Na escola também, me lembrei muito da escola. Acho que todo mundo que lê vai se ver em muitas situações, e isso que é o bonito da escrita dela, né? Da escrita como um todo, mas a escrita dela é bem legal, que te coloca na história e faz você pensar nas suas, né? E também porque é muito mais comum do que a gente imagina isso que eu falei, por exemplo, agora, né? Eu acho que muitas meninas passaram por isso a partir do momento que começaram a se desenvolver, né? Ter o corpo mudando. Enfim, na escola, algumas meninas começaram a ficar com meninos antes de outras. Eu nunca fui muito precoce. E aí tinha essas meninas que já tinham ficado, estavam namorando alguém e começaram a fazer algumas coisas mais sexuais e ficaram super faladas. E assim, mal faladas, claro, na escola, né? E toda escola tem essa menina. E aí, lendo as histórias da Melissa, me veio esse outro lado, né? Tipo, ela sabia o que ela estava fazendo? Alguém ou ninguém nunca explicou pra essa garota o que é consentimento. Se a gente foi treinada pra agradar, é claro que existe um sim que não é de desejo. E isso que a Melissa chama de consentimento vazio. Um conceito que eu nunca tinha ouvido falar, mas assim, já tinha entendido em mim exatamente por ser mulher. O consentimento vazio é quando existe um sim dito, formalmente, mas um sim de uma forma que não existe uma vontade real e nem liberdade real para dizer não. E esse sim aparece em contextos muito comuns, como o medo da reação do outro, tipo a reação do menino se você disser não, pressão, insistência, diferença de poder, porque a gente já se vê menor que eles, vulnerabilidade, então se você bebeu, se você tá num momento frágil, uma coisa também de aceitar para ser aceita. E nessas situações, o sim é uma defesa. Tá longe de ser uma vontade genuína.
ela quis é bem diferente de ela disse sim, entende? E eu acho que a gente entende isso muito fácil, os homens nem tanto, porque eles sempre falam, mas ela quis, né? Esse sim de defesa costuma nascer de uma confusão muito comum, que é a confusão entre atenção e afeto. Eu demorei anos pra entender isso e eu vou tentar falar o que eu entendi, tá? Bom, atenção é o olho do outro sobre você. O afeto é o cuidado do outro com você. A atenção é tipo um like e o afeto, ele tá ali mesmo quando você não postou nada, entende? É o que existe mesmo que você não performe nada. Quem te dá afeto suporta o seu não. Quem só te dá atenção, quando encontra um não aceita. Faz drama, cobra, some, pressiona. O afeto, não. O afeto ele é mais tolerante, ele tolera frustração, ele respeita limite. No Clube do Livro, voltando ao clube, teve uma live e uma das participantes da live que discutiu o livro foi a Leila Brandão. Eu adoro ela, adoro o podcast dela, recomendo, aliás. E ela contou de uma sessão de terapia que ela fez específica para uma decisão de carreira que ela precisava tomar. E aí o terapeuta perguntou, quando você pensa nessa ideia, nesse convite, o seu corpo expande ou contrai? E é uma pergunta simples, assim, quase boba, e por isso que funciona tanto, né? Assim, eu achei isso tão genial, eu quero levar pra minha vida. Antes de qualquer decisão, eu fechar o olho por 2 segundos e pensar, cara, essa ideia faz o meu corpo contrair ou faz o meu corpo relaxar? A sensação que eu tenho é de aperto ou de respiro? Se o corpo relaxa, a resposta é sim. Se o corpo contrai, a resposta é não. Se o corpo contrai e você não tem muita escolha, a resposta é você preparar seu corpo, né? Combinar ali alguns limites com ele, planejar um descanso antes ou depois, planejar uma saída para aquela situação em algum momento. Eu mesma, assim, já dei tanta volta com isso na minha vida, eu acho por não me ouvir, por estar muito desconectada de mim, muito distante de mim, nem conseguia, assim, entender os sinais. Desde decisão de carreira até 1000 coisas que vão aparecendo e você fala, bora. E aí depois você vai olhar e falar, por que eu fiz isso? Não fazia o menor sentido. Enfim, hoje eu tô, acho que pendendo até pro lado oposto, né? Que qualquer coisa que me falam, eu falo não. Se eu tava tanto pra um lado, aí puxar totalmente pro outro pra conseguir, enfim, chegar num equilíbrio. E falar sempre porque realmente faz sentido pra mim e pro meu corpo, né? Tem uma frase que eu grifei no início do livro, foi acho que a primeira frase que eu grifei e o livro chegou ao fim com tantas outras boas e essa segue sendo a minha preferida, que é, vou ler, somos narradores não confiáveis dos nossos próprios motivos. Nossa, essa sim. Tipo, eu fiquei assim, caraca, agora me descobriu, né? Quando a Melissa diz isso, ela não tá chamando ninguém de mentiroso. Ela tá falando, né, descrevendo um mecanismo humano. A gente cria historinhas bem bonitas e nem sempre coerentes para dar sentido às nossas escolhas e para suportar até essas escolhas ou o que dói na gente, o que a gente ainda não consegue olhar, né? Essas histórias protegem a gente, mas também são muito traiçoeiras, porque é uma historinha distorcida que você repete até virar verdade. Então, em vez de admitir, eu aceitei isso porque eu tinha medo de perder a aprovação dos meus amigos, da minha turma, dos meus pais, a gente fala, eu aceitei porque eu tava muito afim, eu sou muito aberta, era exatamente o que eu queria. Em vez de insistir nesse relacionamento porque eu tinha medo de ficar sozinha, a gente fala, é que eu sou intensa. Vocês sabem do que eu tô falando. Pra mim, essa frase, somos todos narradores não confiáveis dos nossos próprios motivos, ela vira um jeito de tentar ser mais coerente na vida. Eu sei que eu vou contar uma história, tudo bem, mas eu vou tentar ao máximo não acreditar nessa historinha. E quando eu der conta, eu reescrevo ela. Então, assim, é uma historinha que eu inventei pra daqui pra fora, né, pras pessoas. Eu conto ela,
Mas internamente eu não acredito nela. Eu sei que eu só tô usando ela porque eu não consigo dar conta de sustentar uma versão mais verdadeira. A partir do momento que eu sou mais honesta comigo, eu consigo melhorar o meu emocional pra sustentar histórias mais reais. E aí é isso, quando você dá conta, você reescreve. Depois reescreve de novo até chegar numa verdade que você consiga sustentar e que seja coerente com o que você faz, com o que você pensa, com o que você fala. A gente não conta as histórias exatamente do jeito que elas são, porque a gente não tem emocional pra sustentar. A gente não tem as manhas de falar, porque eu tô com medo mesmo. Eu não fiz aquele projeto porque eu tava com medo mesmo de dar errado. Eu não fiz porque não era minha prioridade, eu tava sem tempo, eu já tô mais velha. É que... Tem uma coisa que ajuda muito, que é separar fato de explicação. Fato é o que aconteceu. Explicação é o que eu conto sobre o que aconteceu. Que normalmente é uma interpretação, uma justificativa, uma suposição. Fato. Eu mandei um WhatsApp pra pessoa e ela não me respondeu. Aí explicação, é porque a pessoa é ocupada, ela perdeu o celular, ou então assim, ela não tá dando a mínima pra mim. Fato. Eu disse sim, mesmo desconfortável. A explicação, mas não foi nada, não tem problema, eu sou assim mesmo, eu sou mais aberta. Imagina dizer não, a pessoa ia ficar tão chateada comigo. O fato é, a pessoa pediu desculpas e repetiu o comportamento. A explicação é, não, mas no fundo, a pessoa não queria fazer isso, ela tá só passando por um momento difícil, ela vai mudar. Aí uma vez eu vi um teste pra saber se é fato ou explicação, que era assim: se uma câmera estivesse filmando essa situação, ela pegaria isso, então assim, isso apareceria na câmera. Então se aparecer na câmera é um fato, se não aparecer é uma explicação. Você tá só justificando, interpretando, supondo algo que não é exatamente o fato. A boa notícia é que dá pra revisar essas historinhas. Então, em algum momento você agradece a história por ter te mantido em pé até agora e fala, cara, agora eu vou escrever uma nova versão, que essa anterior não tá me servindo mais, tá me anestesiando, tá me atrasando. A própria Melissa fala na introdução do livro que a gente passou anos num condicionamento, nesse treinamento que começa quando a infância vira infância de menina. E desfazer um condicionamento não é fácil, não é só apertar um botão, né? Pensa num vício tipo cigarro, quanto a pessoa tá condicionada a fumar, sei lá, depois que toma um café, depois do almoço, ou quando ela acorda, ou quando ela vai dormir, quando ela bebe. E desfazer, né, esse condicionamento não é simples. É um trabalho muito de formiguinhas e de paciência, dedicação, um olhar atento sobre você, né, o seu corpo, para não repetir as coisas no automático. E ela diz que foi escrevendo esse livro que ela conseguiu corrigir parte da infância dela, né, reescrever. Ela fala que a esperança dela é que esse livro possa fazer isso com quem lê também. Eu posso dizer que por mim fez. Foi muito bom ler esse livro, também me senti curada em alguns lugares. E espero que vocês também sintam isso lendo esse livro ou assistindo esse vídeo. Se for pra sair desse vídeo com uma coisa, que seja: o seu corpo sabe de tudo. Ele sente antes mesmo de você saber que você tá sentindo. Aprender a olhar pro corpo é um trabalho novíssimo pra mim, mas que vai ser um trabalho, assim, do resto da minha vida. Então, se você quiser continuar essa conversa, comenta aqui, que eu vou ler todos os comentários e te respondo com muito carinho. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, que isso ajuda muito o canal a crescer e me ajuda a continuar produzindo conteúdo por aqui. O link do livro tá na descrição. Um beijo e até o próximo vídeo.